Olá, Caio. E aí, tudo bem, Thaís? Quanto Tudo tempo? bem? Verdade. Pois é, vamos lá para a nossa primeira live. Tá me escutando? Sim. Eu tô te escutando. Tá me escutando? Perfeito. Tô. Tá perfeito. É, Deixa eu ver aqui o horário. Falta um minutinho para a gente oficialmente entrar na live aí e começar. Esperar o pessoal chegar a dar umas 8:02 aí, pode ser? Isso aí. Vamos aguardar. Gil Cardoso também entrou agora. Eu tive alguns inícios conturbados aqui na live aqui para começar, mas consegui me encontrar. Rodrigo também entrou. Rodrigo Dantas. Fala aí, Rodrigo. Rodrigo eu convidei na semana passada. Show, legal, maneiro. Vamos junto. E agora? Virar o relógio 8:01, pode ser? A gente começa? Vamos. Deixa eu virar o relógio. Bom, virou. Vamos lá, então vou começar. Boa noite a todos que estão aí presentes. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que pôde comparecer à live. Essa é uma primeira live, primeira de muitas eu espero, que a gente vai tratar a respeito de temas da metrologia, gestão da qualidade, incerteza de medição, temas que são muito latentes aí no nosso dia a dia. E eu acredito que o objetivo da live aqui é sempre a gente tentar agregar cada vez mais com dúvidas que a gente já teve e foi difícil conseguir as respostas. E hoje a gente pode aqui, né, com essa tecnologia maravilhosa que a gente tem, transmitir de forma ao vivo. Bom, meu nome é Caio Andrade, eu sou do canal Engenharia Exata. Já trabalho com metrologia há 12 anos e sou formado em engenheiro químico e atuo hoje como gerente técnico no laboratório acreditado. E eu estou aqui com a Thaís, um grande prazer estar aqui com ela, que pôde aceitar, topar esse desafio aí também. Thaís, por favor, se apresente. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís e eu represento a Type aqui nessa live. Eu respondo pela direção da Type. Estou na direção da Type há 6 anos. Tenho formação em metrologia pelo Inmetro. Hoje faço curso de engenharia. E nós da Type, eu e Vanessa, vocês vão conhecer a Vanessa um pouquinho mais para frente, trabalhamos diretamente com a implementação de normas voltadas para metrologia e qualidade, com foco na 17025, NBRs e SC 17025 e na 9001, nas versões atualizadas. Então, nós trabalhamos com implementação, acreditação de laboratórios, certificação de empresas, e esse é o nosso foco. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre acreditação junto com a engenharia exata. Legal, top, muito bom. Bom, Thaís, então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre calibração acreditada versus calibração rastreada, se é que a gente pode dizer versus, tem uma briga entre os dois. Na verdade, Sim. hoje a gente vai começar a tratar sobre esse assunto e a gente vai falar sobre conceito de rastreabilidade, a diferença, de fato, entre essas duas modalidades de calibração, o que é uma calibração rastreada e qual a diferença de uma calibração acreditada. A gente vai entender o termo rastreado, que na verdade, enfim, tem todos os seus percalços aí. Como a gente deve solicitar uma calibração, sendo ela acreditada ou não,
e quais são os requisitos que nós devemos nos preocupar em relação a uma calibração, durante solicitar uma calibração como essa. E eu vou passar agora para a Thaís. Thaís, é uma coisa que, se alguém está envolvido na área da metrologia, se nunca teve essa pergunta, é porque nunca trabalhou com metrologia. O que é rastreabilidade? Quando nós falamos de rastreabilidade, Caio, e nós pegamos o conceito na língua portuguesa, é o que é possível o quê? Rastrear, investigar. E na metrologia não é diferente. Quando nós falamos de rastreabilidade metrológica, a rastreabilidade metrológica é um dos pilares para a gente conhecer e prover a confiabilidade das medições que nós realizamos. Quando nós vamos para o VIM, nós temos que trabalhar com o vocabulário internacional de metrologia, em sua versão mais atualizada, o VIM, na versão 2012, no item 2.41. Esse documento, só para citar, é um documento público. Você pode procurar na internet, ele vai estar liberado para download, não é pago. Vocabulário Internacional de Metrologia. Nesse item, ele diz o seguinte, que a rastreabilidade é a propriedade de um resultado de medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza da medição. Seguindo a rastreabilidade metrológica, não só o VIM fala dela, mas a 17.025 também fala. A 17.025, no requisito 6.5, e não é um requisito novo, porque já tinha na versão 2005 a rastreabilidade metrológica. Hoje, no requisito 6.5, ele diz que o laboratório deve manter a rastreabilidade, deve prover a rastreabilidade metrológica de seus equipamentos. E no 6.52 diz que uma das formas de manter essa rastreabilidade metrológica é executando as calibrações em um laboratório competente. Mas e aí? Aí entra a nossa dúvida. O que seria um laboratório competente? Onde eu encontraria um laboratório competente? E aí ele traz uma nota que desmistifica tudo e que traz a resolução para todos os problemas. E diz o seguinte, essa nota que está no requisito 6.5 da norma 17.025, versão 2017. Um laboratório que atenda aos requisitos dessa norma é considerado um laboratório competente. Então, um laboratório que atenda aos requisitos da 17.025 é considerado um laboratório competente. E aí, quando nós falamos de rastreabilidade, de como eu vou garantir a rastreabilidade do meu padrão? Eu vou enviar o meu padrão, o meu instrumento, o meu equipamento, seja ele de uso geral, ou seja ele padrão para outros equipamentos, para um laboratório que seja competente, que possua padrões calibrados comparados a padrões nacionais e internacionais, onde eu consiga, né, onde eu tenha em mãos a confiabilidade de conhecer os resultados que eu tenho, que eu recebi desse meu fornecedor. Quando nós olhamos para o ILAC, ele abrange um pouco mais o conceito de rastreabilidade. Ele não só foca na questão de ter padrões acreditados, padrões que sejam calibrados pelo laboratório acreditado. Nós podemos ver isso, que hoje em dia fala assim, não, você garante a rastreabilidade se você mandar o seu instrumento para calibrar, pede o certificado do padrão ele está calibrado por um laboratório acreditado, está válido, você garante a rastreabilidade. Não, o ILAC, ele abrange muito mais, e isso está no anexo A da 17.025, que é um anexo só para falar sobre rastreabilidade, onde a rastreabilidade é garantida não só pela calibração do padrão que está executando a calibração, mas também pelo pessoal que está executando a calibração, a competência técnica, também pelo procedimento documentado, porque o método em que está sendo aplicado ele tem que estar documentado, também pela incerteza da medição, porque é necessário, você precisa documentar essa incerteza. Então, uma das características para garantir a rastreabilidade também é você possuir um certificado de calibração, onde tenha incerteza documentada, onde tenha sido executado por pessoal técnico competente, onde tenha sido feito com procedimento documentado, onde os padrões tenham sido calibrados, comparados a padrões nacionais e internacionais, sejam todos eles ligados à cadeia de rastreabilidade que foca sempre naquele triângulozinho muito conhecido de rastreabilidade, né? Que tudo foca para o SI, para o Sistema Internacional de Unidades. Então, a maneira da gente garantir a rastreabilidade é dessa forma.
A maneira da gente garantir a rastreabilidade é garantindo que, onde nós estamos calibrando os nossos equipamentos, possuem competência segundo a norma NBR ISO IEC 17025, que não é uma norma só para garantir a questão de calibração. Não é uma norma só que vai te garantir um instrumento calibrado e um certificado aprovado. Não. Vai te garantir uma competência de quem está calibrando, vai te garantir um processo de compra todo normalizado, vai te garantir um processo de gestão de riscos, que é algo novo na norma e é muito interessante. Então, vai te garantir um processo por completo. Então, quando nós olhamos rastreabilidade, nós temos que ter essa visão. E vale a pena para quem tem a norma 17.025 em mãos, ela já não é versão gratuita, você consegue comprar na ABNT, visualizar o anexo A dessa norma, que trata só sobre rastreabilidade e nos traz uma visão muito boa sobre a rastreabilidade da medição. Então seria isso, a rastreabilidade seria isso, investigar, rastrear, conseguir conhecer aqueles resultados e aqueles resultados estarem ligados de alguma forma ao Sistema Internacional de Unidade, que seria por uma cadeia ininterrupta de calibrações. Cara, perfeito. É exatamente isso. É uma das melhores explicações que eu já ouvi. Poxa, e percebendo isso, o mercado hoje, ele meio que polarizou, né? Meio que, não sei se isso é uma coisa ruim, mas eu vejo, na minha opinião, que acaba sendo calibração rastreada de calibração acreditada, né? E essa polarização acaba mostrando que o serviço acreditado é um serviço de qualidade e o serviço rastreado não é. Então, acaba tendo uma falta aí de conhecimento nesse conceito, porque não necessariamente, como você explicou, um laboratório que é rastreado não vai ter confiabilidade naquilo que está fazendo. Porém, há uma diferença aí, né? E aí, é essa próxima pergunta que eu ia te fazer. Qual é a diferença, então, de um laboratório acreditado para um laboratório rastreado? Então, essa é uma pergunta que gera bastante polêmica, né? Bastante dúvida no meio da metrologia, ainda mais para os usuários de equipamentos que precisam calibrar os seus instrumentos e muitas das vezes não sabem. Pensam, o laboratório oferece, né? Você quer uma calibração rastreada, você precisa de uma calibração acreditada, ou pode ser rastreada. E aí ele pergunta, mas o que seria, né? É muito comum nós ouvirmos essa pergunta. Eu já respondi com alguns gerentes técnicos de laboratório, gerentes da qualidade, e era a pergunta que mais chegava. E aí, mas qual a diferença de uma para outra? Quando nós falamos de um laboratório acreditado, é um laboratório que possui como nós pudéssemos dizer, uma liberação, uma autorização para utilizar um selo de acreditação, onde essa autorização é feita pelo CEGEC, que é a Coordenação Geral de Acreditação de Laboratórios. Um outro erro muito comum é a gente ouvir que o laboratório é acreditado pelo Inmetro. Não, o laboratório não é acreditado pelo Inmetro. O laboratório é acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação de Laboratórios, a qual está ligado ao Inmetro, mas está errado a gente falar que é um laboratório acreditado pelo Inmetro. As pessoas utilizam para ficar mais fácil o entendimento, muitas das vezes dos leigos no assunto. E aí, quando a gente fala de um laboratório acreditado, seria um laboratório que solicitou uma acreditação a esse órgão, ao CEGEC, e ele possui a competência garantida segundo a 17.025. Ou seja, ele implementou um sistema de gestão da qualidade segundo a 17.025, e aí ele garante o atendimento a todos os requisitos, hoje que antigamente era o requisito 4 e 5, né? Muito dividido, gestão e técnico. Hoje tem uma mistura muito boa, porque eu visualizo de uma forma muito boa, onde a gente conseguiu unir e tirar aquela divisão que existia entre requisitos de gestão e requisitos técnicos. E aí a empresa, muito boa, né? Aí a empresa implementa, garante a competência em todos os requisitos e solicita ao CEGEC a acreditação. Faz uma solicitação formal. Essa solicitação começa a acontecer dentro do CEGEC, e aí é um motivo, é uma informação para uma live próxima, né, Caio, que a gente vai fazer sobre um processo de acreditação. Então, só vou dar uma pincelada aqui. Esse laboratório faz essa solicitação e chega a passar por uma auditoria, uma avaliação. Essa avaliação é feita por um quadro de avaliadores e especialistas competentes. E aí eles fazem essa avaliação, garantem que o laboratório atende e o laboratório recebe o certificado de acreditação.
ele passa a ser acreditado. Então, ele passa a poder emitir para um escopo específico aquele certificado de calibração com selo de acreditação. Então, quando nós falamos de um laboratório acreditado, é um laboratório que atende aos requisitos da 17025 e, periodicamente, passa por auditorias do SEGECRE para garantir que esses requisitos estão sendo atendidos e continuam sendo atendidos. O que nos traz uma calma, uma paz, né? Porque a gente sabe que nós não precisamos nos preocupar, porque se o laboratório está ativo, se o laboratório possui acreditação, então ele está passando por auditorias constantes e o SEGECRE está avaliando a conformidade dele. Mas isso não isenta o laboratório rastreado de não possuir a qualidade. Quando nós falamos de um laboratório rastreado, é um laboratório que possui, o correto é possuir. Então, quando nós entendemos que um laboratório rastreado possui o atendimento a 17025, a todos os requisitos, mas não é acreditado. Não possui acreditação, não passa por avaliações periódicas do SEGECRE e realiza os seus serviços com base na 17025, mas libera um certificado sem o selo da acreditação. E aí você vai me dizer, Thaís, mas por quê? Se ele implementa a 17025, se ele tem a norma, se ele entende a norma, por que ele não acredita? Por que ele não entra com esse processo? E aí a gente tem que entender que é algo também comercial, porque a acreditação custa. Tem um custo. Tem um custo de semestralidade, tem um custo de manter os avaliadores, manter a avaliação, manter tudo que envolve e engloba uma acreditação. Então, muitas das vezes, por visão estratégica, porque às vezes o mercado daquela empresa não exige calibrações acreditadas, muitas das vezes por visão da direção, muitas das vezes por uma visão de mercado, o laboratório opta por não ter a acreditação. Isso não significa que o laboratório não tenha qualidade. E aí a gente vai ver mais para frente de como garantir que ele tenha essa qualidade para a gente poder fazer serviços com ele. Show. Exatamente isso. Perfeito. E, assim, seria isso. Como a gente sempre ouve dizer, se a gente começar certo, a tendência é a gente terminar de forma correta, né? Nem sempre, Sim. mas a tendência é essa. Então, no início, quando uma pessoa, por exemplo, eu preciso solicitar um serviço de calibração, tá, para um laboratório acreditado ou não. Como que eu solicito esse serviço? Na tua visão, como é que a gente poderia solicitar esse serviço da melhor forma possível? Esse é um outro ponto crítico, né? Nós, às vezes, recebemos no laboratório. Hoje eu não trabalho mais diretamente com isso, né? Trabalho mais com a questão da implementação. Mas nós recebemos muitos e-mails quando estamos à frente de um laboratório. Eu quero a calibração do instrumento tal. E às vezes o instrumento tem diversas escalas. O instrumento pode ser calibrado em quaisquer pontos que sejam. E a gente fica perdido do que o cliente quer. E às vezes nem o cliente sabe o que ele quer. Então, para quem é usuário de equipamentos e precisa calibrar esses equipamentos, é a nossa obrigação, como usuário, saber o que a gente quer, o que a gente precisa. Porque a gente não precisa só de um papel. Muitas das vezes, eu creio que está sendo desmistificado ao longo do tempo, de que calibrar era só ter um papel. Eu preciso de um papel que comprove que o equipamento foi calibrado. Não. Nós precisamos conhecer as características metrológicas do instrumento que nós temos em mãos. E aí, de que forma que eu consigo isso? Eu preciso mandar calibrar um instrumento, seja ele com laboratório acreditado ou não. O que eu preciso informar para o meu fornecedor? Eu preciso informar o que eu vou calibrar. Aí eu vou dar um exemplo aqui que é bem comum. Hoje nós temos muito no mercado multicalibradores. E aí vamos dizer que eu tenho um multicalibrador de uma marca XY qualquer. E esse multicalibrador, ele faz uma leitura, ele tem as grandezas de elétrica, mas também tem as grandezas de temperatura. E aí eu consigo ler graus Celsius, eu consigo ler a faixa, vamos dizer, de PT100, de termopar, saída e entrada de PT100, saída e entrada de termopar, eu consigo ler saída e entrada de corrente, de tensão, de resistência. E aí, quando eu vou mandar calibrar, vamos dizer que a minha utilidade vai ser apenas a faixa de corrente. Vamos dizer que eu vou utilizar aquele equipamento apenas na faixa de corrente. E ao utilizar uma faixa de corrente, para que eu vou mandar calibrar em todas as faixas? Algo que seria X reais vai se transformar em 5X. Porque eu vou mandar calibrar algo que eu não vou utilizar.
Mas isso também vale ressaltar de que se eu tenho um instrumento que tem diversas escalas e eu só calibro uma escala, eu tenho que deixar bem identificado nesse equipamento para que não ocorra o uso indevido daquele equipamento. E aí, o que eu devo informar? Eu devo informar a escala do equipamento que eu pretendo calibrar. Aí vamos dizer que seja corrente, eu vou calibrar de 4 a 20 mA. Aí eu preciso informar isso. Eu preciso informar quantos pontos eu quero calibrar. Porque muitas das vezes eu posso falar, eu quero calibrar em 5 pontos é o suficiente para mim. Às vezes 10 pontos. Muitas das vezes eu preciso 20, 30, porque nós sabemos, e aí é motivo para outra live, que quanto maior o número de medições, a gente consegue reduzir a incerteza do tipo A, que é a incerteza devido ao desvio de leitura. Então, uma empresa que queira diminuir esse desvio e queira uma incerteza menor nesse ponto, na incerteza do tipo A, vai fazer o quê? Vai pedir um número maior de pontos, que vai gerar um valor maior de calibração, mas muitas das vezes é a necessidade daquela empresa. Então, eu preciso entender que eu preciso informar o que eu necessito calibrar dentro daquele multicalibrador, qual a faixa que eu vou calibrar, quais são os pontos que eu vou calibrar e qual o meu critério de aceitação. Porque se eu utilizo dentro de um processo, eu tenho um critério estabelecido para aquele processo. E eu preciso informar para o meu fornecedor qual é o meu critério, qual é a incerteza máxima. Porque erro é erro. O mesmo erro que eu vou encontrar no laboratório A, eu vou ter que encontrar no laboratório B. Eu posso até ter algumas diferenças aí de casas decimais por conta da exatidão do equipamento que está sendo utilizado. Porém, incerteza modifica, porque uma empresa X escolhe um fornecedor X. A empresa Y escolhe outro fornecedor. Algumas empresas prezam por ser incerteza, CMC, né, a melhor capacidade de medição, mais baixa. Algumas só querem estar na rede brasileira de calibração com uma incerteza que seja comum ao mercado. Então, a minha incerteza ela vai alterar de fornecedor para fornecedor. E aí, o que eu preciso saber é qual é a incerteza que eu preciso para eu escolher o meu fornecedor de forma correta. Então, quando eu vou falar de uma calibração, seja ela rastreada ou acreditada, eu preciso saber a grandeza que eu vou calibrar, a faixa, né, que eu vou calibrar, a escala que eu vou calibrar, os pontos que eu vou calibrar e o meu critério de aceitação para essa calibração. Essas são as informações básicas para eu fornecer para o meu fornecedor. E também tem outras que são questões comerciais, que aí é prazo, formas de pagamento, que aí são negociações administrativas, não competem ao laboratório. Perfeito, exatamente isso aí. Inclusive, a gente tem até também tem uma postagem lá no canal falando de CMC versus preço, né? Então, são fatores que estão diretamente relacionados. Um laboratório que tem uma CMC muito baixa, né? CMC, para quem não sabe, é capacidade de medição e calibração. Conceitualmente falando, seria a melhor condição de incerteza que um laboratório pode alcançar. Geralmente esse termo é para o laboratório acreditado. Então, quanto menor esse valor, mais o laboratório teve que investir tanto em infraestrutura, quanto em método de medição, quanto em equipamentos e instrumentos. E até em pessoal, né? Pessoal treinado, capacitado, que tenha competência para poder realizar aquela atividade, que provavelmente não é qualquer atividade. Eu trabalho em um laboratório que a gente tem tem 3 métodos diferentes e tem o método que é o método mais com a incerteza menor, né, na verdade, com a menor CMC. E tem um método que tem a incerteza maior. Se eu for botar na ponta do lápis, eu tenho um custo de calibração para um método X e um custo de calibração para o método mais, vamos dizer assim, com a incerteza menor, Y, que é com certeza um valor maior de vazão, de valor. Sim. Sai mais caro. O laboratório, a pessoa que está requisitando paga mais. Então, a pessoa, às vezes, não sabe o terreno que está entrando, pode achar uma calibração que às vezes ela não necessita de uma CMC muito baixa, muito cara, mas está atrelado a essa condição. É uma verdade. Muitas das vezes chegam para falar, não, mas eu consegui no laboratório tal e é acreditado também a tal valor, é bem mais baixo. E a gente pode trazer para um exemplo bem comum, seria a questão de pressão. Nós temos a calibração pelo método comparativo, onde eu vou comparar o manômetro, o objeto, né, que eu estou enviando para a calibração, com uma referência, que seria um outro manômetro,
Ou eu posso calibrar o meu manômetro que eu enviei para uma balança de peso morto. E aí eu vou estar usando o método primário, né? Força aplicada a uma área. E uma balança de peso morto não custa o mesmo valor que um manômetro digital. Até porque, para usar uma balança de peso morto, foi feita o levantamento da gravidade local, né? Daquela localidade, daquela área. Todo um custo envolvido. Então, a mesma coisa com a área de temperatura. Eu posso calibrar uma termorresistência com um forno e um forno associado a um multicalibrador. Eu vou ter uma termorresistência padrão, eu vou estar fazendo a leitura dela e vou estar fazendo uma leitura da outra termorresistência com o multicalibrador. Porém, existem empresas que investem nos pontos, ponto triplo, né? Existem... E aí cai demais. Cai demais e são valores bem mais altos. Mas aí vai do que você necessita. Exatamente. Compatíveis com aquela realidade, né? Isso. E, assim, depende de cada laboratório, por isso que é bom consultar isso com calma, né? Só aproveitando, perdão, eu estava vendo aqui a Connect Label tá aí também, é um site que faz, ele agrega vários serviços de calibração, tanto acreditado quanto rastreada também. É bem interessante, parece o site do Inmetro, só que é um pouco mais dedicado para abranger vários laboratórios e lá ele tem essa preocupação de fazer essa distinção. E, Ricardo, valeu aí, obrigado pelo comentário. Bom, Thaís, aí vamos para a próxima pergunta aqui, que também tem relação. Supondo que a pessoa que a gente está falando, né, queira contratar um serviço acreditado. Sim. E quais os requisitos que ela tem que avaliar? O que ela precisa considerar? Então, quando nós falamos do laboratório acreditado, nós já partimos do princípio de que é aquele laboratório competente porque ele passa por avaliações periódicas. Então, periodicamente, o SEGEC está avaliando ele e a gente consegue saber da competência. E aí, eu vou falar aqui sobre a forma de escolher o laboratório. Vamos dizer que eu tenho que calibrar um manômetro, e o meu manômetro, ele tem a faixa, um manômetro digital, de 0 a 10.000 kPa. E aí eu preciso encontrar um laboratório. E aí um amigo me disse, eu calibrei um manômetro no laboratório X, ele é acreditado, e eu gostei dele. E aí eu vou pesquisar esse laboratório. Primeiro passo, eu pesquisei esse laboratório para eu poder enviar para calibração para saber se ele me atende. Uma ferramenta maravilhosa, e eu estava conversando com o Caio, que eu vou fazer um vídeo mais para frente, sobre a utilização do site RBC, né, do site da Rede Brasileira de Calibração. É o site da Rede Brasileira de Calibração, que é um catálogo onde todas as empresas acreditadas estão ali. Quando eu acesso esse site, o primeiro passo eu posso escolher por grandeza, eu posso escolher por número de acreditação, eu posso escolher pelo nome da empresa, por diversos fatores. E aí eu escolho a empresa que eu quero avaliar. Aí eu entrei, por exemplo, no escopo da empresa X. O primeiro passo vai ser apresentado para mim as grandezas em que essa empresa é acreditada. Ela pode ser acreditada em uma grandeza ou pode ser acreditada em 10. E aí vamos dizer que o primeiro passo é eu visualizar. Ela tem acreditação de pressão? Ok. Então já é um primeiro passo para me atender, porque eu vou calibrar um manômetro digital. E aí eu entro nesse escopo. Quando eu entro nesse escopo no site, o primeiro passo vai ser uma informação da empresa, a razão social, vai vir um contato de telefone, o nome do gerente técnico e e-mail para contato. E aí eu vou ver logo abaixo, no lado esquerdo, os instrumentos, os equipamentos que eles calibram. E aí eu tenho que ver se dentro dessa lista está manômetro digital. Por quê? Um erro muito grande cometido é achar que um laboratório acreditado é acreditado para tudo. Isso não é verdade. Um laboratório acreditado, ele é acreditado para um escopo em uma grandeza. Um laboratório acreditado para pressão, ele não é acreditado para tudo que envolva pressão. Um laboratório acreditado para temperatura, ele não é acreditado para tudo que envolva temperatura. Eu posso ter 2 laboratórios acreditados para pressão e um atender o escopo de manômetro analógico, manômetro digital, vapômetro analógico e vapômetro digital. E o outro atender manômetro analógico, manômetro digital, vapômetro analógico, vapômetro digital, transmissor com saída de unidade elétrica, manômetro de pressão absoluta, manômetro de pressão diferencial.
E aí, o que muda isso? Porque cada instrumento é um item do NIT de ICLA 12. O que seria o NIT de ICLA 12? É um documento do IMEA, do SEGECRE, né, que lista todos os equipamentos que são passíveis de acreditação. Então, dentro de cada grandeza, existe uma lista imensa de instrumentos que podem ser acreditáveis. E aí, o que eu procuro é uma empresa que tem acreditação na área de pressão, na grandeza pressão, e que dentro desse escopo tenha manômetro digital. Vamos dizer que eu, ao pesquisar, vi que possui manômetro digital. Então, ótimo, já tenho mais um passo encaminhado. Agora, na coluna do meio desse site, vai estar o quê? A faixa, as faixas que esse laboratório atende. Vamos dizer que ele seja acreditado para pressão, acreditado para fazer o serviço de manômetro digital, porém, ele só faça calibrações de 0 a 5.000 kPa. E aí, ele já não me atende, porque o meu manômetro, ele vai de 0 a 10.000 kPa. E eu preciso calibrar ele na faixa completa. Então, se ele tiver a faixa, vamos dizer que ele atenda os 10.000 kPa, é um laboratório que me atende. Aí a última coluna, a coluna do lado direito, é a coluna que tem a CMC, que, como o Caio já disse, é a capacidade de medição e calibração. Ou seja, o melhor resultado que o laboratório pode encontrar. A melhor incerteza que ele pode te apresentar no certificado. A gente sabe que aquela incerteza ali está muito baseada nas fontes de incerteza do tipo B. E que se o meu equipamento tiver um desvio de leitura alta, aquela incerteza pode não ser atingida. Então, nós temos que ter essa consciência. Porém, a gente tem um norte, algo para se guiar de que o que ele pode encontrar é aquilo. E aí, nós vamos escolher o nosso laboratório, que pode ser que ele seja acreditado para pressão, que ele possua manômetro digital no escopo, que ele atenda a faixa de 10.000 kPa, mas que a incerteza seja alta e não atenda ao meu processo. Então, quando nós falamos de buscar um laboratório acreditado, nós precisamos ver todos esses requisitos. E a gente tem uma ferramenta maravilhosa, que é o site da RBC, que possibilita a gente fazer isso tudo sem ter que ficar ligando, sem ter que ficar mandando e-mail, esperando um retorno, porque a gente já tem tudo no site. E para encerrar essa resposta, cara, é muito importante nós verificarmos a situação atual do laboratório. Porque o laboratório pode estar ativo, suspenso parcialmente ou suspenso definitivamente, né? Suspensão total, suspensão parcial. Um laboratório suspenso, seja ele parcialmente ou totalmente, ele não está em condição de liberar nenhum certificado. Ele está suspenso, ele não está podendo liberar, fazer algum serviço e colocar o selo da acreditação. Então, entenda, o laboratório pode te atender em tudo, mas se ele está suspenso naquele momento, você vai enviar e ele só vai poder te fornecer um certificado acreditado. Porque se ele fornecer um certificado com o selo de acreditação, ele é passível até de cancelamento da acreditação dele. Então, vale a pena também ver esse requisito, se o laboratório está ativo, que é a condição onde as auditorias estão sendo feitas periodicamente e ele está com a garantia da conformidade segundo a 17.025. Mas a suspensão, ela pode ser tanto por caráter do SEGECRE, isso vale a pena dizer, porque às vezes a gente olha, está suspenso, e pensa, o laboratório fez alguma besteira. Não. Pode ser que o próprio laboratório tenha pedido uma suspensão por um tempo para fazer uma reforma, ou para adequar o local do laboratório, ou para poder treinar o pessoal, ou porque está passando por uma transição de gerência. Vários fatores podem fazer com que o laboratório seja suspenso. E quando o laboratório pede por si só, é porque ele está se precavendo para garantir a validade dos resultados que ele fornece e que futuramente vai voltar a fornecer. Com certeza. Pô, show. Inclusive, eu quando comecei a entrar no site da RBC, eu não tinha ideia do que, mais ou menos, esses detalhes, a gente vai aprendendo com o tempo. E quando eu bati com o olho em um laboratório, eu vi lá... inativo, qual o termo que usa? É inativo, né? Suspenso. Quando eu vi, eu falei, ih, cara, fez besteira. Já era. E na verdade, não. Na verdade, exatamente isso que você falou. Acho que é a NIT de ICLA 31, né? Que fala sobre essas questões em relação a sanções. As suspensões do laboratório. Mas as questões de sanções para laboratório é o NSEGECRE 141. Fala sanções para o laboratório. Já é específico, né? Beleza.
E é importante a gente ficar atento a isso, porque o site ele não filtra isso aí. Mas é bom a gente estar ciente de que tem esse porém aí na história. E aí? E laboratório não acreditado? Como é que a gente faz? Se nós vamos fazer uma calibração com o laboratório acreditado, nós já vimos que o laboratório não acreditado não quer dizer que ele não tenha competência segundo a 17.025. Ele certamente tem a competência, mas por algum motivo, seja ele comercial, decisão estratégica, decidiu não acreditar. E, pasmem, isso é uma realidade. Eu que trabalho com consultoria, já prestamos, eu e Vanessa, que trabalha comigo, que é a minha sócia, já prestamos consultoria para empresas que queriam se adequar a 17.025, mas não queriam acreditar. Pagaram toda uma consultoria para ter todo o sistema adequado, planilhas, procedimento, tudo. Todos os itens conforme a norma, ensaios de proficiência, que geram um custo, mas não queriam acreditar. Por quê? Porque o mercado deles não exigia. Então, eles falaram, agora não é o momento, nós não queremos acreditar, mas possuía todos os requisitos atendidos segundo a 17.025. E aí, quando nós olhamos para o laboratório rastreado, nós temos que voltar àquela pergunta de o que eu preciso informar. Eu vou precisar informar o que eu vou calibrar, a escala, a faixa, pontos de calibração, vou informar meu critério de aceitação, mas aí eu não tenho nenhum site para me orientar com isso. Pode ser que a empresa que eu escolha que seja rastreada tenha um site que divulgue o escopo dela e já me facilita, mas pode ser que não tenha. E eu vou enviar para o setor comercial. Esse setor comercial vai me retornar dizendo se tem condições de atender ou não tem condições de atender. Havendo condições de atender, eu parto com outro princípio. Quem tem que garantir a qualidade daquele laboratório? Sou eu. Não tenho o SEGEC para avaliar, eu não tenho outro órgão que garanta isso. Então, quem tem que garantir, se eu quero trabalhar com qualquer empresa, quem tem que garantir essa qualidade sou eu. E aí, a verdade é que muitas das vezes nós pedimos o quê? Manda o certificado do padrão em anexo. Mas isso não garante a qualidade daquele laboratório que está prestando serviço. E aí eu vou falar de uma ferramenta que seria a mais usual, a mais ideal para a gente poder garantir essa qualidade. O que seria? Eu fazer uma visita de auditoria, agendar uma visita com esse laboratório, e aí fazer uma visita em caráter como se fosse uma visita para auditar mesmo, com base na 17.025. Para isso, eu tenho que ter o quê? O conhecimento da 17.025, o conhecimento prévio dos requisitos. Não vai ser uma auditoria de SEGEC, mas vai ser uma auditoria onde eu consiga visualizar que aquele laboratório atenda aos requisitos da norma e que seja possível me atender com qualidade. Então, essa é uma ferramenta muito viável para a gente garantir a qualidade. Lembrando que, uma vez feita, não está feita para sempre. Se eu fiz uma visita, periodicamente eu tenho que fazer, seja anual, bianual. Eu preciso estar visitando essa empresa para garantir que aquela manutenção está sendo feita, assim como o SEGEC faz com as empresas acreditadas. Ou, muitas das vezes, muitas empresas têm optado por auditorias à distância, onde manda um formulário com diversos requisitos da norma e pede que a empresa envie evidências de todos aqueles requisitos. E, a partir da evidência daqueles requisitos, faz a garantia da qualidade do serviço prestado. Então, assim, algumas formas são essas para a gente conseguir garantir a qualidade do serviço do laboratório que vai calibrar os nossos equipamentos. Perfeito. E você falou aí do formulário, a auditoria, vamos dizer assim, remota, né? E eu trabalhei um tempo no setor que fazia gerenciamento de calibração de instrumentos numa fábrica. E o setor de compras, infelizmente, quando ia avaliar a competência desses laboratórios que não eram acreditados, eles simplesmente enviavam o checklist, né, que é a cópia da 1725 em algum lugar, e mandava o cara preencher. Lógico que vai dar 100%, zero não conformidade. Né? Mas não é por aí. Se for possível ir ao local, conhecer a instalação, saber o que é feito, como é feita a calibração, não com o intuito de você denegrir a
a propriedade intelectual daquele laboratório, mas com o intuito de saber se aquele serviço ele tem realmente qualidade, está sendo executado. Ou seja, resumindo, você vai gastar mais energia fazendo uma calibração num laboratório que não é acreditado, um laboratório rastreado, do que num laboratório acreditado, porque quem assume a responsabilidade, né, acaba sendo a CEGECRE, do Inmetro, né? Tem esse detalhe, né? Acaba tendo esse detalhe. Sim, mas vale a pena a gente ressaltar também de que se o seu processo não exige, e nós temos empresas com qualidade, que possuem uma qualidade, são rastreadas, e você consegue garantir a qualidade daquele laboratório, você consegue garantir a rastreabilidade da sua medição, você consegue garantir a qualidade do serviço que está sendo prestado. Porque é muito comum empresas hoje possuírem acreditações, e nós temos muitos clientes assim, que possuem uma acreditação de pressão, mas fazem uma gama de outras grandezas. Então, aquele sistema que ele possui acreditado para pressão, ele abrange todas as grandezas, mas não é viável comercialmente ele acreditar as demais grandezas. Então, assim, se você pega um laboratório que possui acreditação, não para o que você precisa, mas para uma outra grandeza, já é também um caminho andado, porque ele garante que a maioria dos itens estão sendo atendidos. E aí você vai ter que avaliar o quê? Se a parte técnica em específico daquele serviço que você vai executar também está de acordo com o 17.025. Perfeito. E vale também, mais um último comentário, quando nós vamos colocar requisitos. Muitas das vezes nós estamos à frente de alguma empresa e a gente tem que estabelecer requisitos para cadastrar fornecedores. E aí a gente cadastra simplesmente possuir acreditação. Ponto. E aí estamos numa fábrica e precisamos calibrar equipamentos da área dimensional e a gente diz que tem que ter acreditação. Aí a pessoa tem a acreditação para a parte de temperatura, a grandeza da temperatura. Ou possua de ensaios mecânicos, aí é a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio. Mas tem uma acreditação, tem uma certificação. E aí? Será que atende? Então, a gente tem também, por obrigação, de filtrar o que seria o nosso critério, porque muitas das vezes a gente engessa, dizendo que precisa de uma acreditação, e vamos mandar calibrar numa empresa que está cadastrada, que possui uma acreditação qualquer, um laboratório que ele nem calibra acreditado. Então, vale a pena a gente também filtrar essas informações. É necessário ter acreditação? Sim. Então, é necessário ter uma acreditação. Se a minha empresa tem equipamento dimensional, na área dimensional, para os equipamentos tais. É necessário ter uma acreditação? Se a minha empresa trabalha com área de temperatura, na grandeza de temperatura, que abranja o escopo com os equipamentos tais. Do contrário, se for apenas por ter acreditação, pode ser uma rastreada ou uma acreditada, uma rastreada que garanta competência. Exatamente. Ou seja, menos esforço, mais conceito na parada, né? Porque é complicado, a gente pega muito desentendimento e acaba gerando desperdício. Para quem está do lado que é o solicitante, o cliente. E, Thaís, chegamos ao fim. Eu acho que essas informações que a gente passou aqui foram muito bem pontuadas. Parabéns. O pessoal aqui que está na live, o Ricardo Salaberti, o canal Metrologia também está online, Felipe Monteiro. Só eu aqui. Voltei? Eu tinha saído. Enfim, todo mundo que participou, muito obrigado. E a gente vai estar aqui semana que vem para trazer mais a confirmar o tema. A gente não vai ter a expectativa agora, mas a gente vai falar aí durante a semana ou na semana que vem. Muito obrigado. Thaís, quer falar alguma coisa? Eu agradeço, Caio, agradeço essa parceria, né, Engenharia Exata e Type. É uma parceria para muitas lives, porque assunto nós temos demais, né?
para abordar. São muitos Com assuntos certeza. polêmicos, muitos assuntos onde gera muita dúvida, então nós resolvemos começar por um assunto que é comum a todos. Ixi, pronto, bem. Voltou. Resolvemos Tá começar bom. por um assunto que é comum, né, no mercado e vamos aprofundando os assuntos. O da semana que vem vai ficar ainda expectativa. No início da próxima semana a gente anuncia. Eu te agradeço É, por essa parceria. Logo também vocês vão estar conhecendo a Vanessa, que é minha sócia e também vai estar participando dessas lives. Agradeço a todos que participaram. Se tiverem dúvidas, nos envie, coloque nos comentários, ou na página, ou no Instagram da Type, ou no Instagram da Engenharia Exata. Nós vamos responder. Pode mandar também por e-mail, nossos contatos estão no Instagram. E a gente está o direct também. direto No direct. aí para tirar essas dúvidas e prestar o nosso serviço. Show. Só vou falar aqui do. Deixa eu ver aqui, sem eu sair. Dar os últimos alôs finais aqui. O Davi. Valeu, Davi. Obrigado. Rodrigo Dantas, a gente vai chegar nessa parte aí. A gente vai falar sobre isso. Ju, obrigado. E a Adriana, que chegou agora. A live vai ficar disponível tanto no meu canal quanto no da Thaís, certo, Thaís? Por 24 Isso, horas, não é isso? isso. E depois vai estar no YouTube, Perfeito. tanto da Engenharia Exata quanto da Type. Beleza? Falou. Beleza, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Tchauzinho. Grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço.